Hello guys, welcome to this video. Eu me chamo Bruna, sou professora de inglês do programa Universidade para Todos e estou aqui em mais uma videoaula trazendo para vocês mais conteúdo sobre a língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre false cognates, ou em português, os falsos cognatos. Para começar, eu trouxe aqui para vocês duas tirinhas. A tirinha, como talvez vocês saibam, ela é um gênero literário que tem como característica o humor, né, o sarcasmo, principalmente o humor. E temos aqui nessa tirinha duas garotinhas, né, que estão brincando na neve. E aí uma delas diz o seguinte: "Ok, give me a push." E aí ela diz assim, né, "Ok, me dê um empurrão." E aí a outra vai lá e empurra ela, só que no terceiro quadrinho a gente percebe que essa empreitada não deu lá muito certo, né? Porque a garotinha acaba enterrada na neve. E aí a outra diz: "Can we go home now? Nós podemos ir para casa agora?" E aí ela concorda. "Oh, alright." Bom, mas por que eu trouxe, né, essa tirinha para vocês? Bom, por causa de uma palavrinha em específico, que é a palavra push. Talvez vocês tenham aí se surpreendido ao perceberem que a palavra push não significa puxar em português, e sim empurrar. Por quê? Quando a gente vê assim uma palavra em inglês, o nosso cérebro ele tende a fazer certas associações com aquilo que a gente já conhece, né? Ou seja, com a língua que a gente já conhece, que é a nossa língua. Então, quando ele vê uma palavra em português ou em inglês que lembra uma palavra em português, ele já associa, e aí a gente muitas vezes pensa, num primeiro momento, que aquela palavra significa a mesma coisa que a palavra com a qual ela é parecida em português significa. Então, talvez vocês tenham pensado ao verem por aí, né, se já viram a palavra push, que ela significasse puxar, né, porque parece, lembra, mas na verdade ela significa empurrar. E aí, como é que a gente chama essas palavras, né, que parecem na grafia, na escrita, com palavras em português, mas não tem o mesmo significado que em português? Chamamos essas palavras de false cognates. Vamos ver mais uma tirinha, mais um exemplo de palavras desse tipo. Swallow breakfast before you eat lunch. Temos aí, né, uma tirinha com o Garfield e o dono dele diz isso. Engula, coma o seu café da manhã antes de comer e aí temos a palavra lunch, que aí talvez vocês pensem que é o quê? Interpretem como sendo o equivalente a lanche em português, né? Porque lembra a sonoridade, a escrita um pouco. Só que na verdade lanche significa almoço. Então ele está dizendo assim para o Garfield: coma o seu café da manhã antes de comer o almoço. E aí o Garfield, com aquela cara assim de desagrado: "Oh man, who makes up all these rules?" Quem faz todas essas regras? Ele pensa, né? Bom, como eu já disse, né, como eu meio que já conceituei, os falsos cognatos, false cognates em inglês, ou também nós podemos chamá-los de false friends, como são popularmente conhecidas essas palavras, false friends. Por que false friends, né? Falsos amigos? Porque são palavras que, de certa forma, nos enganam, né? Elas parecem, num primeiro momento, que vão ajudar, né? Porque a gente olha para elas e pensa que a gente consegue intuir o significado delas pela semelhança que elas têm com algumas palavras em português, e aí nesse caso, né, elas seriam uma ajuda,
na compreensão, só que na verdade é engano, elas nos enganam, porque só na aparência, na escrita, é que elas têm semelhança com as palavras em português, mas no sentido, no significado, elas nada têm a ver. Então, são justamente essas palavras em inglês que se assemelham a palavras do português, na grafia, na escrita, ou às vezes na sonoridade também, mas que possuem significados diferentes destas. Por exemplo, eu trouxe aqui, mais alguns exemplos para a gente ver de false cognates. Actual, ou o seu derivado actually, que muita gente pensa que é atual e atualmente, mas na verdade em português significa verdadeiro, ou na verdade. E atual, em inglês significa current. Application, que não significa aplicação e sim inscrição. E aplicação em inglês significa investment. Argument, que não significa propriamente argumento. Argumento em inglês significa point. E argument significa em português discussão. Balcony, que significa sacada e não balcão. Balcão significa counter. I am waiting on the counter. Eu tenho aqui em outra videoaula, eu trago em outra videoaula uma música com essa palavra, inclusive. Temos também a palavra confident, que significa confiante e não confidente. Confidente significa confident. Content, que significa conteúdo e não contente. Content significa glad. Costume, que significa fantasia e não costume. Costume, que inclusive se escreve da mesma forma, que costume. Costume significa custom, que também tem a pronúncia bem parecida, então a gente pode se confundir. O problema dos falsos cognatos é que eles nos confundem, então a gente tem que ficar bem atentos a eles, porque eles podem realmente atrapalhar na hora de interpretar, de compreender um texto, enfim. Temos aí a palavra convict, que significa réu e não convicto. Convicto significa sure, I'm sure, eu tenho certeza. Temos a palavra curse, que não significa curso e sim maldição. Curso em inglês significa course. Facilities, que significa dependências e não facilidades. Facilidade significa easiness, que deriva da palavra easy, que é fácil. Temos aí a palavra fate, que significa destino e não fato. Fato significa fact. Idioms, que significa expressões idiomáticas, o que é aí um outro bom tema para uma próxima videoaula, expressões idiomáticas, mas não significa idioma em si, Idiomas significa em português, ou em inglês, languages. Temos aí a palavra lecture, que não significa leitura, e sim palestra. Leitura em inglês significa reading. Palavra legend, que significa lenda, e não legenda. Legenda significa subtitle. Library, que é biblioteca, e não livraria. Livraria em inglês é bookstore, que vem de book, que é livro, e store, que é loja, Então, loja de livro. Prejudice, que significa preconceito e não prejuízo. Prejuízo significa damage. Accent, que significa sotaque, e não acento. Acento significa seat. Lunch, que a gente já citou antes, que significa almoço e não lanche. Lanche, em inglês, significa snake. Parents, que não significa parentes, muita gente confunde, significa pais. Parentes significa, em inglês, relatives. Preservative, que significa conservante e não preservativo. Preservativos significa em inglês condom. Principal, que significa diretor escolar em português e não principal. Na verdade, se escreve da mesma forma, Principal e principal em português, mas tem sentidos completamente diferentes. Principal, em inglês significa man. Sensible, que significa sensato e não sensível. Sensível em inglês é sensitive. Retired,
retired, que significa aposentado e não retirado. Retirado significa removed. Super, que significa ceia, e não super. Super significa mesmo super em inglês. Se escreve da mesma forma, se fala a pronúncia que muda um pouquinho, mas super é super mesmo. Super é super. Vegetables, que significa verduras e não vegetais. Vegetais significa plants. Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui um textinho para vocês, que eu vou ler e depois a gente vai identificar nele os falsos cognatos. Vamos lá. Terrific food. John's wife is a terrific cook. She makes terrific food. She is one of the best cooks in town. Her name is Anna, and she is a housewife. She loves preparing all sorts of foods: beef, pork, fish, pie, salads, and so on. Actually, John and Anna are thinking of starting a food business. They're going to talk to their parents to see if they agree. John's father is the mayor of the city and his opinion is extremely important. John studied business in college, so this is going to be useful in their new entrepreneurship. This week they're going to have a party at their large house and invite a lot of people, including John's father, the mayor, so that they can talk about their idea. Bom, nós temos aí, já no título, essa palavrinha terrific, que é um adjetivo e que está adjetivando o substantivo food. Então, adjetivando, né, qualificando food. E aí o texto diz o seguinte: John's wife, a esposa do John, is a terrific cook. Qualificando dessa vez a esposa do John, que é cozinheira. Tá dizendo que ela é uma cozinheira, alguma coisa, né? Então, dando alguma qualidade para ela. E ele diz: She makes terrific food. Ela faz uma comida, e ele qualifica novamente com esse adjetivo terrific. E aí a gente pode pensar, né? Se não conhecer de antemão o sentido dessa palavra terrific, podemos intuir que ela significa terrível, por causa da sua semelhança com essa palavra em português. Então, aí nesse caso, a gente poderia pensar que ele está dizendo, que o texto está dizendo que a comida que a esposa do John faz é terrível e que ela é uma terrível cozinheira. Só que na linha seguinte, né, diz o seguinte: She is one of the best cooks in town. Ou seja, ela é uma das melhores cozinheiras na cidade. Ou seja, se ela é uma das melhores cozinheiras da cidade, não é possível que a comida dela seja terrível, né, que seja ruim. Então, terrific não significa terrível. Na verdade, significa o oposto, significa incrível, maravilhoso. Então, a comida da esposa do John, na verdade, é uma comida maravilhosa e ela é uma cozinheira incrível, né? Her name is Anna. Anna é a esposa do John. And she is a housewife. House, casa, wife, esposa. Então, ela é, né, uma dona de casa. Uma esposa do lar, uma dona de casa. She loves preparing all sorts of foods. Ela ama o quê? Preparing. Temos aí uma palavra que não é um falso cognato, e sim um cognato, que é a palavra preparing, que vem de prepare, que parece o quê? Com a palavra preparar em português, e realmente significa preparar. Então, ela ama preparar todos os tipos de comidas. Beef, pork, fish, ou seja, bife, né? Peixe, pie, salads. Temos aí a outro cognato, salads, que significa salada, and so on. Actually, e aí temos esse falso cognato que já citamos antes, né? Actually, que agora vocês já sabem, não significa atualmente, sim, na verdade. Então, na verdade, John and Anna are thinking of starting a food business.
John e Anna estão pensando em começar um negócio de comida, né? Uma empresa de comida. They're going to talk to their parents to see if they agree. Eles vão o quê? Falar com quem? Os parentes deles? Não, com os pais, né? Parents é pais. Para ver se eles concordam com isso. John's father, o pai de John, is the mayor of the city. E mayor não significa maior e sim prefeito, portanto, mais um outro falso cognato. And his opinion is extremely important. Nessa frase nós temos 3 cognatos, não falsos cognatos, cognatos. Temos a palavra opinion, que parece com a palavra opinião em português e realmente significa a mesma coisa, significa opinião. A palavra extremely, que significa extremamente, e a palavra important, que significa importante. Então, aí, 3 cognatos. John studied business in college. O John estudou business no colégio, né? Business deve ser um curso para cuidar de negócios, né? Para lidar com empresas. So this is going to be useful in their new entrepreneurship. Essa palavra é bem dificinha. Então, isso vai ser muito útil, né? De grande utilidade nesse novo empreendimento. This week, they are going to have a party, né? Na verdade, they're going to have a party at their large house. Large é um outro falso cognato, porque, embora a gente pense que significa largo, né? Significa grande. Então, eles vão dar uma festa na grande casa deles. And invite a lot of people. E convidar um monte de pessoas. Including John's father. Temos aí um cognato dessa vez, né? Including, que é incluir. Então, eles vão incluir, né? O pai, incluindo aí o pai do John, o prefeito. So that they can talk about their idea. Idea é o quê? Outro cognato, né? Porque se parece com a palavra ideia em português e realmente significa ideia, né? Então, eles vão falar sobre essa ideia deles, que é de abrir um negócio de comida. Bom, a gente percebe aí que temos nesse texto vários falsos cognatos, né? Que podem, o quê? Atrapalhar na hora da gente tentar compreender o texto em inglês. Então, é muito importante que a gente conheça esses vários falsos cognatos, né? E que a gente esteja atento a isso para que isso não atrapalhe na compreensão do texto em inglês. Só que, por outro lado, também temos o quê? Vários cognatos, como vimos aí, que podem ajudar bastante na interpretação de um texto em inglês. Eles podem realmente ser amigos, né? True friends e não false friends, como os falsos cognatos. Mas em uma próxima aula a gente fala mais profundamente sobre os cognatos. Bom, e é isso. Hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí aproveitado alguma coisa. E até a próxima aula. Tchau, tchau!